Muito bem, meus queridos radiovintes, amigos que estão conectadinhos conosco. Aqui está a palavra do Senhor que se encontra em Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Marcos capítulo 8, versículo 38. Então, o título para nossa mensagem: Jesus admirou-se com a incredulidade dos homens. E observando por muitos motivos, ficamos admirados, maravilhados, surpreendidos quando olhamos para as obras de Deus. Ao ver a majestade de uma montanha, a grandeza do mar ou a força de uma cachoeira, ficamos admirados com a natureza, contemplando o tamanho sem medida do universo, a distância entre as estrelas, a perfeição da posição do nosso planeta em relação ao Sol. Ficamos muito maravilhados. Quando uma criança nasce, aprende a andar, falar, raciocinar, cantar, quem sabe até jogar bola ou tocar um instrumento, ficamos admirados. As obras de Deus realmente são maravilhosas, não é verdade, meu irmão? Então, e quando Deus olha para nós, ele fica admirado? Muitos brasileiros têm opiniões sobre quem seria considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Por exemplo, é o que eles fazem para procurar aqueles que são os melhores. Pode assim assistir um filme de jogo destes atletas e ficar admirado com a agilidade, o domínio da bola. Mas Deus criou o homem com todo esse potencial? Deus fica admirado com a habilidade atlética de uma das suas criaturas? Não sei fazer nada em termos de músicas, por exemplo, a minha pessoa, mas já assisti a pessoas tocando, meu irmão, tocando piano com agilidade, rapidez impressionante. Os dedos parece que estão voando sobre os teclados, evidentemente sem esforço, cada nota gravada na memória. Fico maravilhado em olhar. Mas Deus criou o homem e sabe o que é capaz de fazer. Quando alguém toca bem ou canta bem, Deus aplaude dos céus e fica admirado? São perguntas a fazer com que você fique a refletir. Cada vez que uso um computador, entra na internet, usa um telefone celular, dirige um carro ou faz uma viagem, mas Deus criou o homem com esse potencial e lhe deu todos os recursos naturais para fazer grandes invenções. Deus, o Senhor, fica admirado com isso? Então vamos ser sinceros e realistas. Diante do Criador do universo, somos capazes de fazer algo impressionante para Deus? Ele fica admirado conosco, meu irmão? Você que está nos ouvindo, preste atenção. Seria ele admirado com suas obras? Jesus, nosso Deus em carne, ficou admirado sim, mas a palavra grega, frequentemente traduzida como admirar ou maravilhar-se, significa primeiro admirar-se, surpreender-se, maravilhar-se. Esta palavra é usada para falar da nossa admiração por Deus. Segundo Tessalonicenses 1:10, é usada várias vezes para falar da reação das pessoas às obras de Jesus, conforme Mateus 12, 22 a 23 e tantos outros textos. Mas esta palavra é usada somente em duas ocasiões. Versículos 3, por exemplo, para falar
da reação de Jesus ao homem. Ele se admirou, sim, mas não com a grande invenção ou a capacidade mental ou física do homem. Ele ficou admirado com a incredulidade dos homens. Foi isso que foi a admiração de Jesus. Nós podemos considerar outros dois momentos, por exemplo, a rejeição em Nazaré. Lá em Marcos capítulo 6, quando Jesus foi para a sua própria terra, os ouvintes rejeitaram as evidências apresentadas por causa dos seus preconceitos contra um vizinho. Jesus admirou-se da incredulidade deles. Marcos 6:6. Como é que o homem olha para as provas de Deus e ainda rejeita o próprio Criador? Então, a diferença entre um centurião e o povo de Israel, lá em Mateus 8, versículos 5 a 13, e outras conferências, o centurião acreditou no poder da palavra de Jesus, confiando que o próprio Jesus poderia mandar sua palavra para cumprir sua vontade. Então Jesus se admirou pelo contraste entre esta fé e a falta de fé do seu povo de Israel. Essa é a verdade. Eles tinham tantas vantagens, tantas oportunidades e ainda não creram. Era o seu povo, o povo de Israel. Ainda hoje tem pessoas que não creem. Apesar da dificuldade do que vive nesse momento de guerra, ainda tem pessoas que não creem, ainda continuam crendo no Velho Testamento apenas. Paulo, por exemplo, admirou-se com o desvio de cristãos. Paulo admirou, nosso Senhor Jesus se admirou da incredulidade. Já Paulo fala e escreveu aos Gálatas, disse: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Aqui a questão não é só a evidência da existência de Deus ou da divindade de Jesus. Envolve também, meus irmãos, a confiança na palavra. Uma vez que temos estudado, conhecido o Evangelho, é de admirar quando alguém aceita uma doutrina errada e abandona a palavra de Cristo. É o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas pensam que batismo no Espírito Santo é andar rolando pelo chão, pulando, dançando, escramuçando. Quer dizer, essa é a situação, passando para outro evangelho, o qual não é outro, como disse Paulo, mas é uma palavra deturpada. A pessoa coloca isso nos seus ouvidos, comichões nos ouvidos, como disse Paulo a Timóteo. Não é por isso que o autor de Hebreus falou de cair e não voltar? Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. O que mais Deus pode fazer? Criou o mundo, mandou o Filho, enviou o Espírito Santo para revelar a palavra. Se alguém rejeitar totalmente tudo isso, é de se admirar. O Senhor cuidou e está cuidando de nós. Ele manda o seu Filho, ele criou o mundo, ele mandou o Espírito Santo, ele tinha os profetas, tem tudo, tem os pregadores e o povo ainda não acreditam. É de admirar. Nós devemos ficar admirados. Devemos ficar admirados com as obras de Deus, para que Deus não fique admirado com a nossa incredulidade. Isso é que é a realidade. Temos motivo de nos admirar com as obras do Criador. A gente olha para um lado, olha para outro, vê a obra que Deus fez. Esse tema é frisado no Antigo Testamento, em trechos como Salmo 19:1, quando diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as palavras, as obras das suas mãos. É o argumento que destaca a grandeza de Deus em Isaías 40. É o que nós observamos em Isaías 40, versículo 12 a 18. No Novo Testamento, já o mesmo argumento é usado para mostrar que ninguém tem motivo justo para negar a existência de Deus. Foi o texto que nós fizemos da leitura que nos mostra a palavra de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
Deus criou, Deus tem os seus atributos, Deus invisível, Deus fazendo tudo para que o homem seja abençoado, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus, o Senhor, criou. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Ninguém pode dizer que, eu não vi, não pode se desculpar. Romanos 1:20. Defesas do mesmo tipo. A gente observa que muitos querendo fazer suas defesas. Argumentos teológicos que alguém desenhou ou alguém causou as coisas porque a existência delas mostra um propósito. Têm sido apresentados por muitas pessoas ao longo dos séculos, desde a época passada, no tempo que foi confeccionada a Bíblia, seja o exemplo de um relógio citado por alguns séculos passados, o livro das décadas recentes, defendendo dentro da ciência a crença em que desenhou a sua inteligência, ou quem sabe o projeto inteligente, especialmente o argumento de complexidade, que é irredutível, apresentando o evangelho. Muitos ainda se desculpam. É interessante observar que o argumento fundamental seja de observações simples, investigações profundas por cientistas altamente qualificados, é o mesmo. Alguém superior a nós podemos observar algumas coisas do caráter deste Criador da própria criação. Muitos se desculpam, um diz uma coisa, outro diz outra. Nós temos motivo também de nos admirar com Jesus. A existência do Criador aponta para a sua revelação verbal, conforme Salmo 19, 1 e versículo 7, Romanos 1:20, nós acabamos de fazer a leitura. Não há revelação mais especial do que a de Jesus em carne. Relatos de primeira mão testificam de Jesus ressuscitado, conforme João 30 e 31 e outros, e quando refletimos sobre a história do amor e do poder de Deus em nos oferecer a esperança da salvação, temos motivos, meus irmãos, para ficar admirados com estas maravilhosas graças do Senhor. Aleluia. Dando sequência com esse pensamento, nosso raciocínio, e se não ficarmos admirados com Deus, você admira-se com o mundo, admira-se com tudo, mas se não ficar admirado com Deus, o salmista fala da loucura de negar as evidências e não ficar admirado com Deus. Diz o insensato em seu coração, não há Deus, e continua cometendo sobre as consequências rejeição das evidências. É o que acontece. Eles continuam comentando, corrompem-se, praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Todas se extraviam e juntamente se corrompem. No Salmo 14, versículo 1 a 3. Quando o homem rejeita seu Criador, a tendência natural é de viver sem as restrições de uma autoridade superior e assim se corromper no pecado. É o homem que vive no pecado, ele não tem as restrições da palavra de Deus. Por isso, outras pessoas afirmam crer em Deus, mas na hora de aprovação negam sua fé. Jesus falou da gravidade desta falha, dizendo: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu poder, na glória de seu Pai, com os anjos do seu poder. Irmão, lá em Marcos capítulo 8, 38, quando nos lembramos da admiração de Paulo com os cristãos que desviavam da revelação do Evangelho, observamos também as consequências graves daqueles que se desviavam. Diz a palavra de Deus que muitos deles chegaram a morrer, conforme o que está escrito quando Paulo declarava na Santa Ceia, naquela reunião, que muitos até tinham morrido, e muitos estão assim. Ele diz que os falsos mestres perturbavam os discípulos e ainda pervertendo o Evangelho, conduziam essas pessoas a se desviarem da verdade. Estes enganadores seriam amaldiçoados, conforme Gálatas 1, 6 a 9.
pois diz a palavra de Deus, e ainda que um anjo desça do céu para pregar um outro evangelho que não esteja de acordo com as palavras do Senhor, seja anátema. A conclusão de tudo isso, meu irmão, que nós temos aqui, muitos buscam fama e atenção e gostam de ser admirados pelos outros, mas nunca procura ser admirado por Deus, pois não é coisa boa. Adore a Deus, fique admirado com Ele para toda a eternidade. Não adianta admirar-se com alguém, fulano de tal lê bem, fala bem, não erra, isso ou aquilo. Não adianta você admirar-se de alguém assim. Admire-se com Deus, de Deus, das suas obras. Receba a palavra de Deus, coloque no centro do seu coração, viva uma nova vida para a glória do santo nome de nosso Pai celestial. Amém, meus irmãos? Então ficamos por aqui. Oremos. Nosso Deus e Pai que está no céu, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que nós tivemos aqui de falar a tua palavra, mostrando, meu Pai, a tua admiração da incredulidade dos homens, que cada um possa se voltar para ti, te peço, em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Amém.